A palavra de Deus hoje está em Atos, capítulo 14, verso 22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui o contexto de que Paulo, sendo apedrejado por conta da instigação dos judeus, incrédulos que não acreditavam, não criam em Cristo ressurreto, no Cristo sendo o Messias, eles instigaram as multidões e as multidões acabaram arrastando Paulo para fora da cidade e apedrejando. Diz a palavra que os discípulos rodearam Paulo e deram como morto, a fim de que ele pudesse sair das mãos dos judeus incrédulos. O interessante é que no verso 19, quando Paulo foi apedrejado e os discípulos o fizeram aquela proteção, claro que foi um livramento divino, Paulo, mesmo sendo apedrejado, ele não parou de pregar o evangelho, ele não parou de fazer aquilo que foi designado. Diz a palavra que ele, tendo anunciado o evangelho, feito muitos discípulos, voltou para Listra, Icônio e Antioquia. E ainda fortaleceu as almas dos discípulos, exortando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E ainda fez outra coisa, ele promoveu em cada igreja a eleição de presbíteros, isso depois de oração com jejuns. O que é que podemos aprender? É que Paulo, mesmo depois de apedrejado, ele anuncia o evangelho, ele faz muitos discípulos, ele fortalece as almas dos discípulos e ainda promove anciãos, pessoas idôneas, capazes de ter a liderança de uma igreja sadia, isso através de oração e jejum. Nada pôde parar Paulo. As pedras não puderam parar o conteúdo do evangelho que tinha no coração de Paulo. Paulo, mesmo sendo apedrejado, ele continuando anunciando o evangelho, ainda faz muitos discípulos e ainda fortalece as almas das pessoas, dizendo: olha, isso é importante que você saiba que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso nos dá uma lição maravilhosa de que quando nós temos o conteúdo firme do evangelho, da graça de Cristo em nossas vidas, nem multidões incrédulas que instigando ódio contra você, nem pedras, literalmente pedras, não pedras literais, não só literais, mas pedras metafóricas de pessoas lançando intentos contra vocês, vai parar de anunciar o evangelho, vai parar de você fazer discípulos de Cristo Jesus, vai fazer você parar de fortalecer as almas desses discípulos e ainda não vai parar de você promover em cada igreja a eleição de pessoas capazes de prosseguir o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que Paulo nos ensina, esse é o evangelho de Cristo Jesus, esse é o evangelho que deve estar em nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe mais um dia nesta jornada. Deus abençoe.